Sou Zé Eustáquio, nasci em Catiara, à época município de Patrocínio, onde vivi até 2 anos de idade. Como a minha família tinha empresa de ônibus Patos, Catiara, Araxá e Araxá Barreiro, nós nos mudamos para Araxá. Aos 6 anos e meio, mudamos para Patos de Minas, onde meu avô tinha construído a Vila Argentina. Patos de Minas, naquela época, era uma cidade pequena, uma cidade pacata, os postes no meio da rua, o asfalto na Major Gotti ia da Praça Antônio Dias até a Rua Prefeito Camundinho, a Avenida Getúlio Vargas era toda asfaltada. Eu comecei a estudar, fiz o curso primário no Grupo Escolar Marculino de Barros. Posteriormente, fui para o Colégio Marista, onde eu sou da primeira turma do Colégio Marista. Estudei no Colégio Comercial Professor Silvio Demarco, onde fiz o curso técnico de contabilidade. No curso técnico de contabilidade, eu tive o prazer de ser colega do Jarbas Cambraia, posteriormente prefeito de nossa cidade. E uma coisa interessante que aconteceu, o Arlindo Porto formou-se em 1964. Eu e o Jarbas formamos em 1965 e o Antônio do Vale formou em 1966. Os 4, posteriormente, seriam prefeitos de Patos. E nós tivemos também, como professor, o Dr. Dácio Pereira da Fonseca, que também foi prefeito de Patos. Patos de Minas não tinha uma faculdade, não tinha um curso superior. E eu pretendia estudar e precisava também trabalhar. Aí, em 1966, mudamos para Brasília para que eu fizesse o curso superior e também trabalhasse. Trabalhei numa empresa construtora em Brasília durante 13 anos, onde iniciei como chefe de escritório e posteriormente fui diretor administrativo dessa empresa. Em 1979, 13 anos depois, nós voltamos para Patos de Minas. Na época que foi fundada a Faculdade de Administração, eu resolvi fazer o vestibular e fazer um segundo curso, que seria o curso de administração. Fiz o primeiro ano desse curso. No segundo ano, eu fui convidado a ser professor dos meus colegas de primeiro ano. Então, eu fui professor de economia brasileira na Faculdade de Administração. E depois, no ano seguinte, eu assumi a direção executiva da Fundação Educacional de Patos de Minas, mantenedora do Centro Universitário Unipam. Como diretor executivo da Fundação Educacional de Patos de Minas, nós conseguimos grandes conquistas. Conseguimos a implantação da Faculdade de Direito de Patos de Minas, da Faculdade de Farmácia, concurso de farmácia, o reconhecimento dos cursos de administração, de ciências contábeis. Foi um período muito bom da minha vida. Em 1993, fui convidado pelo então prefeito eleito Jarbas Cambraia para ser o seu secretário de administração. Aí começou a minha trajetória política, porque eu fui secretário de administração de 1993 a 96. Ao final do mandato do Jarbas Cambraia, eu já fui à convenção do MDB para a disputa de cargo de prefeito municipal. Em 2000 eu fui candidato a prefeito, depois fui candidato a vice-prefeito em 2008 e fui candidato a vice-prefeito novamente em 2012 e posteriormente em 2016 fui candidato a prefeito. Ao assumir a prefeitura de Patos em 2017, janeiro de 2017, enfrentei algumas dificuldades. Não havia orçamento aprovado para o ano de 2017, tivemos que fazer esse orçamento às pressas. Havia uma dívida muito grande, uma dívida de cerca de 117 milhões de reais, onde eu tive que chamar os maiores credores e negociar com eles um parcelamento em 18 prestações, pagas rigorosamente em dia. Com o sucesso do meu mandato, nós tivemos aí várias obras executadas na cidade. Nós tivemos aí o grande sonho da comunidade, da parte alta da cidade, a duplicação da Avenida Marabá, tivemos a construção da Avenida Buritis, a construção da Arthur Magalhães, efetuamos aí uma alça de acesso ao centro administrativo da prefeitura, construímos 4 creches, 4 centros municipais de educação infantil, construímos 4 unidades básicas de saúde, ou seja, aqueles postos de saúde. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos o atraso no repasse das verbas do governo do estado, verba de ICMS, verba de IPVA, e que houve esse atraso e isso nos atrapalhou muito. Enfrentamos a greve dos caminhoneiros e, por fim, em 2020, enfrentamos a pandemia. A pandemia foi um ponto crucial do governo, porque a pandemia, quando surgiu no mundo,
o mundo não estava preparado para o combate à pandemia. E nós montamos aí o hospital de campanha esse hoje, que foi transformado em Santa Casa. Nós deixamos tudo pronto, está atendendo bem a população de Patos e da região. Eu consegui sanear as finanças da prefeitura, deixei a prefeitura com saldo de caixa, deixei a prefeitura com o 13º salário pago, com a folha salarial de dezembro paga, acreditada nas contas dos servidores. E tudo isso se deveu aos meus conhecimentos na área de economia, na área de administração pública. Tudo isso nasceu naturalmente com esses conhecimentos que eu tinha. Nesse período meu de vice-prefeito e depois de prefeito municipal, eu senti na carne a falta que faz um deputado federal da cidade em Brasília. Eu chegava em Brasília para marcar uma audiência no Ministério, a primeira pergunta que eu ouvia, era qual é o deputado que lhe acompanha. Então isso foi terrível, foi os 4 anos de governo, eu ouvindo essa conversa, ouvindo essa pergunta. Então eu conclamo a população de Patos, vamos eleger políticos de Patos, vamos eleger políticos da nossa cidade, pessoas que moram aqui, pessoas que têm o seu registro eleitoral em Patos e que a gente possa depois bater a porta da casa deles e fazer as cobranças necessárias. A história política de Patos é muito importante. Nós já tivemos aqui, num período, 3 deputados estaduais na mesma época. Elmiro Nascimento, Bernardo Rubinger, Dr. Eli Tarquínio. Naquela época nós tínhamos também o deputado federal Antônio do Vale e tínhamos um senador, Arlindo Porto. Então as coisas fluíam com mais facilidades para nós. Nós tivemos também o Dr. Zé Mendonça como deputado federal, tivemos o Dr. Zé Humberto como deputado federal e que facilitava as coisas da vinda de recursos para Patos. A presença de um representante nosso em Brasília facilitará a vinda de novas empresas para Patos, vai explorar o potencial de Patos, que é muito grande, é o potencial do agronegócio, é de grande importância. Nós hoje, Patos é o 2º maior produtor de leite do país. E nós temos aí a cooperativa de Patos, nós temos a Semil, nós temos a Suinco e precisamos de agilizar a vinda de mais empresas para Patos. Com muita honra, recebi o título de cidadão patense. Isso para mim foi gratificante, porque com toda a história de vida minha passada nessa cidade, dedicada a essa cidade, foi muito bom receber o título de cidadão patense. E eu me orgulho muito da minha jornada em Patos de Minas, quer como diretor executivo da Fundação Educacional de Patos de Minas, quer como secretário municipal, quer como vice-prefeito e como prefeito.